Olá, tudo bem? Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje vamos para mais um estudo do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Hoje vamos para o estudo de número 11, mas antes vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nesse momento, Pai, que vamos estudar a Tua Palavra, que o Senhor venha nos dar entendimento e a compreensão, discernimento. Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos conduzir em toda a Tua verdade. É o que eu te peço e te agradeço, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, o estudo de hoje tem por título A Salvação pela Graça. A pergunta feita por Bildade, um dos amigos do patriarca Jó, traduz uma pertinente inquietação humana. Como, pois, seria justo o homem perante Deus e como seria puro aquele que nasce de mulher? Jó 25:4 está escrito. E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Noutras palavras, não pode salvar-se por seus méritos. Estaria então o homem irremediavelmente perdido? Não. Felizmente existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós o encontramos descrito na Bíblia. Graças a Deus por isso, né, meus amados? Vamos para a primeira pergunta. Como ocorreria a salvação segundo o Antigo Testamento? De acordo com Gênesis, no capítulo 6, o verso 8, capítulo 15, o verso 6, também no Salmo 6, o verso 4, e o Salmo 13, verso 5, e o Salmo 86, verso 15. A salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça. Confira aí nesses versos, não acredite só nas minhas palavras. Você pegue aí a sua Bíblia e confira todos os versos para que você possa ver que a Bíblia é quem está falando isso. A segunda pergunta, de acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? Em Atos, no capítulo 15, o verso 11, também Efésios 2, verso 8, Romanos 3, verso 24 e 1 João 5, os versos 11 e 12. Aqui vemos que a salvação no Novo Testamento também é pela graça. O plano de salvação do Antigo Testamento é continuado no Novo Testamento. Na Bíblia existe apenas um método de salvação. Você pode conferir também aí em 1 Pedro 1, do verso 18 ao 20, e também Apocalipse 14, o verso 6 e Gênesis 3, verso 15. A terceira pergunta. O que Jesus fez para nos salvar? Lá em Hebreus, no capítulo 9, o verso 22, e também Romanos 5, verso 8, Jesus nos salva através de sua morte na cruz. Então, só através desse preço, que Jesus pagou na cruz do Calvário, dando a sua própria vida, é que nós somos salvos. Jesus nos salvou. Agora, cabe a mim e a você receber esse presente, né? Agora nós vamos ver 6 passos que confirmam a salvação. Preste bem atenção e confira aí na sua Bíblia. O primeiro passo, de acordo com Atos, capítulo 16, o verso 31 e o capítulo 4, o verso 12. O primeiro passo é: devo crer em Jesus como meu Salvador. Então nós precisamos acreditar. Jesus ele pagou o preço na cruz do Calvário por nós. Mas nós precisamos aceitar esse presente, né? Ou seja, acreditar em Jesus Cristo. Crer verdadeiramente na palavra de Deus. O segundo passo está lá em Atos 3, verso 19, que é arrepender-se e converter-se. Quando nós nos arrependemos de alguma coisa, nós temos que fazer diferente, né? Então, arrependimento é aquilo que você fazia de errado, que você deixa de fazer. E converter-se é você mudar de vida, você ter uma vida diferente, viver algo diferente na sua vida. Não praticar mais o erro que você praticava antes, né? Então esse é o segundo passo, né? Para que seja confirmada a nossa salvação.
E o terceiro passo está lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, que é confessar os pecados. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos convertemos, queremos mudar de vida, nós confessamos, nós falamos para Deus o que nós fazíamos de errado e nós pedimos a Deus para nos ajudar a fazer diferente, não é verdade? Então, o quarto passo está lá em Mateus, no capítulo 19 e os versos 16 e 17, que esse quarto passo é seguir os mandamentos. Nós precisamos obedecer à lei de Deus, porque nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos julgados por elas, né? Então precisamos obedecer. Nós fomos salvos por Jesus Cristo para guardar os mandamentos de Deus. O quinto passo está em Marcos 16, verso 16, que é ser batizado por imersão. Quando nós nos arrependemos, quando nós cremos em Cristo, nos convertemos e confessamos os nossos pecados e aceitamos obedecer à lei de Deus, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, nos batizar, que significa sepultar essa vida velha de pecado e nascer para uma nova vida. E o sexto passo, precisamos ser perseverantes. Ser perseverante é continuar praticando o que aprendeu. É a capacidade de continuar, apesar dos obstáculos que encontramos. Devo perseverar na comunhão com Deus através do estudo da Bíblia e da prática da oração. Porque muitas pessoas acham que aceitar Jesus, a partir do momento que você aceita Jesus, você não vai ter mais problema. Isso não é verdade, porque Jesus mesmo foi quem disse que no mundo tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus falou isso, ele disse que a partir do momento que nós aceitamos a Ele, que nós queremos viver uma vida nova com Jesus, nós vamos também ter obstáculos, porque o caminho da salvação é um caminho bem estreitinho. O caminho largo é o que leva para a perdição. Você precisa crer nisso, você precisa ter em mente que o caminho da salvação, o caminho que nos leva à Canaã celestial é um caminho estreito, tem muitos obstáculos, mas nós, com Jesus Cristo, nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? E vamos para a recapitulação. Hoje nós aprendemos que a salvação em toda a Bíblia é pela graça de Deus. E também, para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar Cristo. O segundo passo é arrepender-se e converter-se. E o terceiro passo é a confissão dos nossos pecados. O quarto passo é amar Jesus e obedecer os seus mandamentos. O quinto passo é ser batizado por imersão, como foi Jesus. E o sexto passo é ser perseverante. Em que devemos perseverar? Ler a Bíblia, orar, ir à igreja e pregar o Evangelho. Porque, irmãos, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, não podemos ser um cristão se nós não estudar a Bíblia Sagrada, que é Deus falando conosco. Nós não podemos ser cristão sem orar, ter o hábito de orar, porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. Também nós não podemos ser cristãos sem ir à igreja, porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Então nós precisamos, um corpo, para ele funcionar direito, ele precisa estar todos unidos, os membros todos unidos, não é verdade? Então precisamos ir à igreja para ter comunhão uns com os outros. E o mais importante, pregar o Evangelho. Não é só ir à igreja, sentar no banco de uma igreja e pronto. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos ser cristãos dentro e fora da igreja. E precisamos mostrar Cristo para o mundo com a nossa vida. Ou seja, dar um exemplo, né? Dar bom exemplo. Amém? Então, de acordo com o que você estudou hoje, você aceita, vamos aqui para o compromisso de fé, né? Você aceita que a salvação só pode ser obtida pela graça de Cristo? Você compreende que aceitar a Cristo é
Primeiro, confessar e abandonar os pecados. Segundo, seguir os mandamentos. Terceiro, ter a experiência do batismo. E quarto, ser perseverante. Você aceita isso? Você está disposto a dar esses passos em sua vida? Se a sua resposta é sim, amém por isso. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus esteja te conduzindo em toda a verdade. Mas eu tenho mais uma coisinha para falar para vocês nesse estudo. Os adventistas do sétimo dia creem que, em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, conhecemos nossa pecaminosidade, arrependemos-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus. Como Senhor Jesus Cristo, como substituto e exemplo. Esta é a fé que aceita a salvação, advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito Santo nascemos de novo e somos santificados. O Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo. Amém? Ou seja, resumindo, a Igreja Adventista do sétimo dia crê em toda a Bíblia como regra de fé e prática, como está escrito lá em 2 Timóteo 3:16, né? Você pode estudar a palavra de Deus e você vai ver qual é o caminho certo para chegar até nas mansões celestiais. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.